Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Eu sinto um enorme peso nessa noite e uma responsabilidade muito grande. Mas vamos ler lá em Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A palavra é a parábola do juiz iníquo. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanham, por favor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre, e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Primeiro eu quero dizer, o que é uma parábola. Eu estava estudando um pouco o que significa uma parábola. O que é uma parábola? É o contraste ou comparação entre uma realidade natural com uma verdade espiritual. Glória a Deus. Isso é uma parábola. Quer dizer, usa-se uma alegoria para falar de uma coisa espiritual. E Jesus usava muito isso na época. Ele usava muito parábola para falar de verdades espirituais eternas. Glória a Deus. E aqui nós vemos nessa parábola uma viúva, e de conta que esse juiz, ele era injusto, ele não temia a Deus nem aos homens. Glória a Deus. Mas como essa viúva lhe importunava tanto, ele resolveu fazer justiça e atender a petição daquela viúva. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E também diz o significado da palavra. Aqui é o significado espiritual, que devemos orar sem cessar. Glória a Deus. Aí eu quero ir lá com os irmãos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, que fala muito de oração, esse texto, porque ela insistiu e buscou, que aquele juiz foi tão importunado, ele fez justiça. E aqui está a moral dessa parábola. Então, a oração é a chave da vitória. Eu vou ler com os irmãos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 16, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui, achei aqui.
que diz assim, ó, capítulo 5, do versículo 16 até o 19, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí Paulo fala: não extingais o Espírito, orar sem cessar, glória a Deus. Então, nós devemos estar todo o tempo orando ao Senhor, buscando ao Senhor, insistindo, batendo na porta de Deus para receber aquilo que nós necessitamos. Deus nunca vai dar aquilo que você não precisa para o seu crescimento, mas Ele vai te dar somente aquilo que é para edificação sua. Aleluia, glória a Deus. E diz que nós devemos estar todo o tempo orando. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. E assim fez aquela viúva. Jesus contou essa parábola. Ela insistiu que até mesmo aquele homem que era um injusto juiz, ele se compadeceu da causa daquela mulher. Imagina Deus, que é um justo juiz, está aqui nesse lugar. Ele vai se compadecer da sua necessidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o justo juiz e Ele está aqui nesse lugar. A palavra dEle não pode voltar vazia nessa noite. Não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vela pela palavra dEle. Louvado seja Deus. Então, nós temos que estar sempre orando, buscando ao Senhor, porque Ele vai conceder a nossa vitória. Aleluia. Isso serve também para a nossa salvação. Se a gente não perseverar, a gente também não vai chegar no céu. Então, a vida cristã é uma vida de constante oração, de constante perseverança. E é por esse e muitos motivos que muitos ainda não vêm para os pés do Senhor. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: venha para os pés do Senhor, porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te dar força para você vencer e chegar no céu como nós estamos indo para lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que vai te capacitar, é Ele que nos capacita, porque em nós mesmos nós não temos força, nós não temos nada para oferecer ao Senhor, mas quando o Espírito Santo dEle entra na nossa vida e faz morada eterna, enquanto nós permanecemos fiéis à Sua palavra, Ele vai nos sustentar e batemos de pé até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai nos garantir a vitória, Ele vai nos sustentar, nos manter de pé e ainda levar o Evangelho àqueles que não conhecem, porque essa é a maior missão da igreja: levar esta palavra santa que pode libertar o homem, que pode tirar o homem do lamaçal do pecado, do charco de lodo, como diz o Salmo. Levanta o cativo e dá vida ao necessitado, salva, liberta, alcança toda a sua descendência também. Se você buscar, você será salvo e a tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que garante a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus, somente Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que cada um de nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, não. Mas nós estamos aqui
o nosso motivo maior é porque Jesus, Ele nos alcançou. Jesus, Ele viu a gente indo a passos largos para o inferno, e Ele estendeu as suas mãos para nós, nos levantou, nos tirou daquele charco de lodo que nós nos encontrávamos. E mais uma coisa, diz lá em Apocalipse, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Esse livro está lá no céu, com cada nome de cada um de nós registrado lá na eternidade. Glória a Deus. E Ele também quer registrar o seu nome nesse livro. Basta tão somente abrir o coração, deixar Jesus morar. É somente isso, e deixar o barco seguir e colocar Jesus no barco. É tão fácil. Aleluia, Jesus. Isso é tão fácil fazer. É fácil, porque não é você, não sou eu, não é nenhum de nós que vai levantar ninguém, mas é o Espírito Santo que vai conduzir. É o Espírito Santo que tem nos conduzido. É Ele, somente Ele, que tem nos levado diante do mar aberto e lavar o nosso barquinho. As tempestades às vezes se levantam na nossa vida, mas o Senhor, quando vê que o nosso barquinho ele vai afundar, nós vamos submergir. Ele vai lá e levanta, faz acalmar a tempestade. E a gente vai caminhando, até chegar no céu, que é um lugar que não há dor nem pranto. Aqui na terra há aflições. O Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas basta somente uma coisa, Ele pede de nós: tenha bom ânimo. É só isso que Jesus pede de nós, que a gente venha ter bom ânimo. Porque as aflições, ela vem para todo mundo, ela vem para o incrédulo, para o crente, vem para pessoa de qualquer credo religioso, a tentação, a perturbação. O ser humano, desde o pecado lá de Adão, ele tem um vazio. Aquele que não se encontrou com Jesus, ele tem um vazio na alma dele. Aquele que se encontrou com Jesus, ele também passa luta, passa problema, dificuldade. A vida não é um mar de rosas para ninguém. A vida é difícil para todo mundo. Essa vida que nós estamos vivendo não é um parque de diversões, muito menos uma roda gigante, como muitos pregam por aí. A vida não é fácil, mas Jesus, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante a vitória. Glória a Deus. É por isso que eu tenho chegado até aqui, porque o Senhor segurou nas minhas mãos também. Lá no ano de 1995, eu estou aqui até os dias de hoje. Eu só me arrependo de uma coisa: de não ter entregado a minha vida a Jesus antes. Porque eu não precisava passar por tudo isso que eu passei. Quase morri. Eu não precisava, mas eu passei. Mas eu louvo a Deus que Ele me deu uma oportunidade, e eu estou aqui para falar isso para você. O Senhor tem uma oportunidade, quer te dar uma oportunidade para que você possa também fazer parte e ter o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para dizer a verdade, eu ia pregar, eu estou com esboço aqui, mas vai ficar para outra oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou falar até aqui. Em outra oportunidade, vou trazer essa mensagem do jeito que eu estudei mais de 3 horas. 2, 3 horas, 2 dias. Mas eu vou trazer essa mensagem, vou esmiuçar a parábola, ponto por ponto. Mas nessa noite foi isso que o Senhor colocou no meu coração.
de falar isso para cada um de nós nessa noite, para mim também. Eu não vou trazer tudo que está no esboço que eu elaborei, não. Tem muita coisa aqui ainda, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas eu já sei que a palavra do Senhor, ela já falou no nosso coração. Ela já falou conosco nessa noite. Ela já falou sobre o juiz iníquo. Recapitulando, só o texto. Ele não temia Deus, não temia os homens. Mas pela insistência daquela viúva, ele fez justiça àquela mulher. E Deus, que é justo, fará justiça a cada um de nós. Mas basta que a gente venha insistir na nossa necessidade, insistir naquilo que a gente está precisando. Aleluia. Como eu já falei, Deus não vai dar nada para o nosso deleite, para a nossa soberba, para o nosso ego. Não, Deus vai dar somente aquilo que é para a nossa edificação. Porque muitas das vezes a gente pede muitas coisas ao Senhor, mas a gente tem que aprender a orar. A palavra de Deus diz em Tiago que a gente pede e não recebe porque pede mal, para gastar em quê? Nos nossos deleites, nas nossas vaidades. Mas Deus não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente insista e peça a Ele aquilo que realmente venha a ser da vontade dEle. E uma coisa que é da vontade de Deus é que todos os homens venham ser salvos. Aleluia, eu vou chover no molhado. A vontade de Deus é que todos os homens venham ser salvos. Aleluia. E esse é o motivo da parábola também. Aí diz lá no final da parábola, Jesus falando que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma pergunta aí. Fechou a parábola. Então, Jesus está falando, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Eu vou encontrar um povo obediente? Essa resposta Deus não pode dar não, mas nós podemos dar para nós mesmos e para Deus. Aleluia. Podemos dar olhando para dentro de nós, fazendo uma introspectiva dentro da nossa alma e perguntando para nós mesmos, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para poder andar na presença de Deus, para poder servir ao Senhor? Porque a coisa mais linda, meus irmãos, a coisa mais linda é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Porque eu já falei aqui, cada um de nós tem uma missão nessa terra. Ninguém veio aqui por acaso. Deus colocou cada um de nós uma missão. E cada família gerou a gente, tudo pela permissão de Deus, pela vontade de Deus. Ninguém nasce nesse mundo, nenhuma criatura chega, pisa nessa terra. A mulher não gera nenhum filho e essa criança não vem a nascer se Deus não permitir. Isso é a pura realidade. Aí você vai crescendo, vai se tornando maduro, sua mente vai amadurecendo, você se torna homem, mulher feia. Aí você começa a entender, já não é mais uma criança. Paulo fala que quando ele era menino, agia como menino, mas depois que a gente vai crescendo, a gente vai começando a entender as coisas. É tão simples, só entregar a vida ao Senhor. Porque o mais Ele fará, diz a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. A palavra de Deus diz isso lá no Salmo. Amém? Glória a Deus. Está aqui, ó. Vou trazer, em outra oportunidade eu vou esmiuçar aqui, ó. Tem para muito texto aqui, muito. Mas não foi isso. Não foi isso que o Espírito Santo queria que eu falasse nessa noite. Deus sabe por que eu estou falando desse jeito, dessa maneira. Eu gosto de falar aquilo que Deus colocar no meu coração, né?
na minha mente. Mas então, vamos lá. Foi me dada a oportunidade de fazer o apelo nessa noite. Eu quero perguntar nessa noite, você que ouviu a palavra do Senhor, porventura está aqui dentro, lá fora, eu não sei, mas se o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, como certamente eu sei que Ele falou. Ele falou. Agora, depende de cada um de nós ouvir o que o Senhor falou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela não sai daqui e volta vazia. Ela vai e vai cumprir aquilo que apraz o Senhor. E se a pessoa às vezes não entrega a vida dela a Jesus no momento de uma pregação, mas a palavra de Deus ela vai com a pessoa quando ela voltar para o seu lar. Mas eu quero fazer o apelo nessa noite. Há alguém nessa noite aqui que ouviu essa palavra que eu trouxe, essa humilde palavra, que é a palavra de Deus, que é a humilde palavra do Senhor, deseja de todo o coração entregar a sua vida a Jesus, como eu fiz lá no ano de 1995. Se alguém deseja aceitar o Senhor, está aqui a oportunidade. Amém? E se você desejar, até o final desse trabalho, você pode entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Isso, glórias. Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória.